Alô, vocês, estamos de volta no nosso curso de lei anticrime. Então, estamos agora vamos falar sobre, vamos lá, ver que nós estamos aqui no prazo de audiência de custódia, que, como eu disse na aula passada, no finalzinho, ele foi suspenso por uma decisão do Supremo até decisão em plenário. Então, houve uma decisão liminar, que foi o ministro Fux que deu, e ele, então, suspendeu esse prazo da audiência de custódia. O que dizia? A deliberação da lei anticrime estabelecia que, nas audiências de custódia, em até 24 horas, o preso deveria ser apresentado para ser, perante um juiz, interrogado, para que o juiz decidisse, na presença de um promotor e de um defensor, de um advogado, se ele ficaria ou não preso. Ora, para as capitais e alguns estados mais desenvolvidos, é fácil conseguir com que esse preso chegue em 24 horas. Ainda assim, pode ser difícil por conta de questões logísticas. Mas imaginemos o Castelo dos Sonhos em Altamira. Altamira, um dos municípios maiores do mundo, em que o cidadão é preso em Castelo dos Sonhos, que fica a 3 horas da sede do município, tem que pegar barco, tem que pegar, às vezes, o lombo de burro para chegar no local, e ele obrigatoriamente teria que chegar em 24 horas. Então, o ministro Fux suspendeu a obrigatoriedade de apresentar o preso a audiências de custódia em até 24 horas, porque para ele lhe pareceu que não era razoável. Então, o artigo 28 do CPP, em relação à obrigação do Ministério Público de intimar vítimas e testemunhas do arquivamento do inquérito policial, e estabeleceu regras para o arquivamento de inquéritos policiais. Então, essa decisão liminar, ela considera imprópria essa decisão, esse dispositivo da lei anticrime que trouxe as 24 horas para apresentação do preso de custódia e deu, naturalmente, mais tempo para que o Ministério Público pudesse se preparar para poder obedecer essas regras novas da lei anticrime em relação aos inquéritos policiais, que serão recebidos diretamente pelo Ministério Público e, no caso de arquivamento, a vítima e os interessados serão comunicados. Outra questão, ainda falando sobre prisão preventiva, é o artigo 311 do CPP. Né? Ele diz aqui, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. Aqui, nós não temos nenhum problema de dizer que eles praticamente mantiveram o dispositivo anterior. Por quê? Porque em qualquer fase da investigação ou do processo, como era antes, cabe a prisão preventiva decretada sempre por um juiz de direito, que é competente para aquele caso concreto, a requerimento de quem? Do Ministério Público, que é o órgão titular da ação penal, do querelante, naqueles casos de ação penal pública subsidiária ou de ação penal privada, do assistente, que é quem assiste o Ministério Público na acusação, ou mesmo de representação da autoridade policial, naquelas hipóteses de prisão preventiva, como garantia de ordem pública, conveniência da instrução e para assegurar a aplicação da pena, e também naquelas hipóteses de prisão temporária. Bom, mas aqui no 312 nós temos uma situação diferente. Houve uma alteração significativa, porque ele diz o seguinte, artigo 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, manteve igual, ou seja, garantia da ordem pública. O acusado, o flagranteado, o indiciado, ele em liberdade continuará praticando crimes. Então ele está prejudicando a ordem pública. A ordem pública está prejudicada pela conduta daquele acusado, que já tem várias práticas de crimes
em que sofre processo criminal. Ou ordem econômica, no caso de crimes financeiros, lavagem de dinheiro, conveniência da instrução, tem um acusado que está intimidando a testemunha, ou para assegurar a aplicação da lei penal, no caso em que a liberdade dele causará a fuga. Quando houver prova da existência do crime, evidentemente que eu tenho que ter uma prova da existência desse crime e indício suficiente de autoria. E aqui é que está a diferença. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Quando eu falo em perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, é que ele, em liberdade, gera perigo para os bens jurídicos do Estado e também das vítimas. Como? Um traficante em liberdade vai continuar traficando drogas, vai continuar traficando armas, vai praticar biopirataria. Um contraventor do sistema financeiro em liberdade, ele vai continuar praticando crimes contra o sistema financeiro e poderá ocultar esses bens através de lavagem de dinheiro. Então, a lei anticrime trouxe o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação do cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento da denúncia. Aqui nós temos alguns dispositivos que foram inseridos por um lobby da própria Ordem dos Advogados do Brasil. Porque se queixavam eles que na Operação Lava Jato, algumas decretações de prisão preventiva supostamente teriam sido feitas com a finalidade de antecipar o cumprimento de pena. E aí eu cito, por exemplo, o crime de ameaça e o crime de lesão corporal, praticado no âmbito de violência doméstica. Ora, se uma pessoa é presa preventivamente num crime de violência doméstica, de ameaça, ou uma contravenção de vias de fato, ou um crime de lesão corporal, se observa que a sentença condenatória ao final do processo, se houver, ela vai ser menor, muitas vezes, do que o cumprimento daquela pena antecipada, porque, na verdade, ele passou 90 dias na cadeia, por exemplo, e a pena pela qual ele foi condenado não chega a 60 dias de prisão. E aí eu teria uma antecipação imediata, né, desse cumprimento de pena. Então, se quer evitar esse tipo de situação. No caso da lei anticrimes, nós temos crimes graves, mas eventualmente poderemos ter crimes que a decretação da prisão preventiva, como o crime ele é de menor potencial ofensivo ou médio potencial ofensivo, com uma pena baixa, ele pode gerar o cumprimento de pena antecipada, com decorrência imediata de investigação criminal, só porque está sendo investigado, ou porque o promotor de justiça ofereceu uma denúncia, que em tese ainda terá que ser provada e confirmada pelo contraditório e ampla defesa na instrução processual. Outra questão é o artigo 315 do CPP, que é a prisão motivada. Prisão motivada é o seguinte: a decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada. A decisão que decretar, ou seja, o juiz decretou uma prisão preventiva contra aquela determinada pessoa, substituiu a preventiva ou a temporária por a preventiva, ou denegou a prisão preventiva, ela tem que ser sempre motivada e fundamentada. E aí eu tenho que ter um relatório, uma fundamentação e uma conclusão ou decisão. Pois a tarefa de fundamentar proposições se assemelha ao trabalhador que bate a pá em um rochedo contra o qual não é mais possível cavar.
Então, essa é apenas uma metáfora para dizer que, para que o juiz decrete uma prisão preventiva, ele não pode simplesmente uma linha fazer esse decreto porque está privando a liberdade de uma pessoa. Mesmo que ele denegue, ele tem que fundamentar com proposições jurídicas baseadas em fatos concretos, como, por exemplo, o perigo que o acusado em liberdade pode gerar. Outra questão é a execução provisória. Bom, nós já falamos na aula passada, mas vamos dar um reforço aqui, do artigo 492, inciso 1º, letra E de Eva do CPP. O juiz mandará ao acusado recolher-se ou recomendá-lo-á a prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva. O juiz mandará ao acusado recolher-se, presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição de mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos. Imaginemos, por exemplo, um rico fazendeiro que é condenado no tribunal do júri por ter mandado matar um sindicalista. Esse fazendeiro vai e é julgado a primeira vez, depois de um longo processo. Ele é julgado a primeira vez, é condenado a uma pena superior a 15 anos de reclusão e entra com apelação. Como a decisão do Supremo é no sentido de que eu só posso executar a pena deste fazendeiro se estiver transitado em julgado, todos os recursos cabíveis, e aí apelações para o Tribunal de Justiça, recursos especiais para o STJ, recursos extraordinários para o Supremo, ele não poderá ser preso. Mas veja que agora, com a execução provisória prevista no artigo 492, inciso 1º, letra E, e eu estou dizendo categoricamente que no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, normalmente as condenações no tribunal do júri, elas são superiores a 15 anos de reclusão, o juiz pode determinar a execução provisória da pena. Então, aqui, nesse dispositivo, está se prevendo uma hipótese de execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, ainda que eu tenha um recurso que não transitou em julgado. Repito, quando a condenação for a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, o juiz poderá executar provisoriamente a pena, mandando expedir o mandado de prisão, ainda que eu tenha pendente recurso de apelação, recurso especial ou recurso extraordinário. Sem dúvida nenhuma, aqui eu tenho uma grande inovação da lei anticrime. Bom, outra inovação importante é a apelação sem efeito suspensivo. O que é o efeito suspensivo? O efeito suspensivo é aquele que, interposto um recurso, ele impede o prosseguimento do recurso impede o prosseguimento daquele processo até que seja decidido o recurso. Acabamos de falar no caso do fazendeiro que, condenado pelo tribunal do júri por matar um sindicalista, ele recorre em liberdade e fica em liberdade e nada acontece porque ele interpôs uma apelação e essa apelação tem efeito suspensivo. Olha o que o dispositivo do artigo 492, parágrafo 4º diz. A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Vamos repetir? A apelação interposta contra a decisão condenatória do tribunal do júri, ele deixa claro, a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão não terá efeito suspensivo. Ora, se o acusado sofreu uma condenação a uma pena superior a 15 anos, ele pode entrar
com essa apelação, por decisão contrária à prova dos autos, por ter havido alguma nulidade, mas essa apelação não tem efeito suspensivo, salvo se, inciso 1º, não tem propósito meramente protelatório. E aí, a lei anticrime quer evitar aquela apelação, aquele recurso especial, aquele habeas corpus, aquele recurso extraordinário, que tem um propósito de apenas protelar o cumprimento daquela pena. Levanta a questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, ou novo julgamento, ou redução da pena para o patamar inferior a 15 anos de reclusão. Bom, aqui o inciso 2 tem várias hipóteses. Levanta a questão substancial, que pode resultar em absolvição. Ele vai levantar uma questão, por exemplo, em que ele não foi o autor daquela infração. Anulação da sentença por irregularidade na prolação da sentença, inclusive falta de requisito de fundamentação, relatório, fundamentação e conclusão. Novo julgamento, ele tem direito, em hipóteses legais, a novo julgamento pelo tribunal do júri, ou redução da pena, se ele, por exemplo, está pleiteando a desqualificação do homicídio simples para o homicídio, do homicídio qualificado para o homicídio simples, pode haver uma redução da pena do patamar inferior a 15 anos, e ele aí teria, em tese, o efeito suspensivo de sua apelação. Mas já é um passo que foi dado pela lei anticrime para acabar com o efeito suspensivo da apelação e acabar com a impunidade por conta desses recursos meramente protelatórios. Bom, e aí também, ainda falando sobre as modificações do Código de Processo Penal, nós temos o artigo 564, que é a nulidade processual. O que mudou em relação à nulidade? Diz o artigo 564, a nulidade ocorrerá nos seguintes casos. Em decorrência de decisão carente de fundamentação. Então, uma das hipóteses de nulidade hoje, prevista no inciso 5º, é a ausência de fundamentação. Assim, o magistrado deve lançar as razões pelas quais aplicou determinado entendimento ao litígio posto à sua apreciação. Relatório, fundamentação e conclusão. Cumprimento das fases da aplicação da pena. Fase número 1, circunstâncias judiciais. Fase número 2, agravantes e atenuantes. Fase número 3, causas de aumento e diminuição. Se ele não der a fundamentação adequada, isso poderá ser considerado uma nulidade daquele processo. Uma outra questão é o artigo 581, que prevê uma nova hipótese de recurso em sentido estrito. Caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho ou sentença. Inciso 25, que recusar a homologação à proposta de acordo de não persecução penal. Imaginemos que um advogado... Bom, primeiro, o que é acordo de não persecução penal? Nós vamos ter uma aula específica ainda nesse curso sobre o acordo de não persecução penal. Mas, em linhas gerais, é a possibilidade do Ministério Público não oferecer a denúncia em caso em que ele tem uma pena que não é de grave potencialidade ofensiva e que o acusado preenche requisitos como bons antecedentes, boa conduta social, ou seja, circunstâncias judiciais favoráveis, não foi beneficiado anteriormente por esse acordo de não persecução, não foi beneficiado pela transação, não foi beneficiado pela suspensão do processo da Lei 9.099, portanto, tem direito à não persecução. Aqui,
eu tenho um advogado que necessariamente acompanhou aquele acusado, ou um defensor público, e foi ao Ministério Público, e naquele processo ele confessou espontaneamente a prática da infração penal e depois fez um acordo com o promotor de justiça para não ser processado. E o juiz de direito recusou essa homologação proposta de não persecução feita pelo Ministério Público, pela confissão do acusado e homologada e assinada por o advogado, o defensor, e o juiz não homologou, por vários motivos, entendendo que aquela proposta, por exemplo, não era razoável, que a pena proposta em contrapartida não era razoável, etc. Porque o promotor, no acordo de não persecução, ele pode não só prever a reparação do dano para a vítima, como penas acessórias, substitutivas, alternativas que substituem a privação de liberdade. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Então, se o juiz se recusar a homologar, ele tem a possibilidade de entrar com recurso em sentido estrito, dizer, Tribunal de Justiça, estou entrando com esse recurso para dizer que o juiz recusou a homologação num acordo de não persecução que nós fizemos com o Ministério Público, que era um acordo legítimo e, portanto, deveria ser homologado. É mais uma hipótese de recurso em sentido estrito da decisão que recusar a homologação de proposta de acordo de não persecução penal. Bom, também temos modificações nos recursos especiais e extraordinários. Artigo 638 do CPP, o recurso extraordinário, que é aquele que é interposto pela parte por violação de normas constitucionais perante o Supremo Tribunal Federal, e o recurso especial, que é aquele que é interposto perante o STJ por violação de norma infraconstitucional, serão processados e julgados no Supremo Tribunal Federal, no caso do extraordinário, no Superior Tribunal de Justiça, no caso do especial, na forma estabelecida por leis especiais, pela Lei Processual Civil e pelos respectivos regimentos internos. Então, quem disciplina o recurso especial e o recurso extraordinário são as leis especiais da matéria, que rege a matéria, a Lei Processual Civil, Código de Processo Civil, e pelos respectivos regimentos internos. Existe um regimento interno do Supremo que disciplina a tramitação do extraordinário, e um regimento interno do STJ que disciplina a tramitação do recurso especial. Na próxima aula, nós vamos ver o artigo 4º da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, que são as modificações da Lei Anticrime na Lei de Execução Penal. Quais foram as modificações na Lei de Execução Penal? Vamos lá. Nós tivemos, só para a gente dar aqui rápido uma passadinha, modificação no dado genético, modificação na falta grave, modificação no regime disciplinar, e vocês vão ver tudo isso na próxima aula. Pergunta até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta?